Vamos lá para uma edição do Dois Quadrinhos News levemente improvisada. Galera, a gente vai começar, na verdade, falando sobre a questão de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, mas por um viés quadrinístico. É lógico que a última coisa que se passa agora na cabeça do leitor de quadrinhos gaúcho é: quando que vai chegar o meu gibizinho? Mas a gente vai procurar focar nessa notícia inicial num outro aspecto, que são as bancas de jornal. O que a gente vê aqui é uma classe inteira com um problema gigantesco. E eu conversei com a Andaraí, que já participou aqui do canal, na verdade. Ela é dona da Multibancas, uma das 43 bancas de jornal localizadas aqui no centro de Porto Alegre, e ela comentou comigo que está acompanhando todo esse dilema, né, esse problema de vários donos de banca que estão com a banca submersa, não tem acesso para saber o que dá para salvar, o que não dá, ou ao mesmo tempo perderam sua casa, então estão em abrigos. A situação é bem preocupante. Então, o jornaleiro, ele é uma pessoa que trabalha por conta. Então, se ele vender, ele ganha. Se ele não vender, ele não ganha. E nós não temos um 13º, nós não temos nada. Então, assim, para nós estar parado sem ganhar nada. E ela comenta também que não é só um problema das bancas. A distribuidora, que é a CPL, que faz o gibi chegar nas bancas, também está debaixo d'água. Sobre a questão da enchente, sim, é bem complicado, porque a gente vai ficar, no mínimo agora, um tempo sem receber, até a nossa distribuidora conseguir abrir, até eles conseguir limpar, classificar o que vai voltar, mandar de volta e chegar algo, porque tem as estradas também para chegar aqui, né? Ela termina falando que vão ser meses, muitos meses, para os jornaleiros se reerguerem, né? Uma notícia boa no meio desse caos é que, segundo a Andaraí, o pessoal da CPL, né, os distribuidores, foram muito humanos com os jornaleiros. Então, todos os itens avariados vão ser devolvidos sem nenhum custo, nem para a própria distribuidora, né, que está sofrendo no meio disso, mas o prejuízo vai para as editoras, né? Quem vai pegar esses materiais aí molhados, detonados, etc., vão ser as editoras que vão absorver aí o prejuízo. Vamos falar então sobre o assunto do momento, que são os formatinhos da Panini Comics. Antes de começar, deixa eu agradecer aos apoiadores do canal no Catarse, que muitos deles aí, acho que toda a galera lá do grupo de apoiadores curtiu a ideia dos formatinhos, né? Eles concordam com a minha opinião. Eu acho que não é uma solução, mas é uma possibilidade interessante, né? Eu acho que todo mundo está sabendo, a partir de julho, a Panini traz a linha DC de bolso, né? Uma iniciativa que vai tornar as histórias mais clássicas da DC acessíveis, né? Com mais mobilidade e praticidade. Essa nota eles enviaram para a imprensa. E, bom, eles comentam alguns detalhes que a gente não sabia, como o fato, por exemplo, de que essa linha vai ser bimestral. E aí vem a parte mais polêmica, né, que rendeu discussões na Twitter, redes sociais. A edição não trará cortes nos conteúdos, né, porque uma preocupação da galera é que seja literalmente um formatinho, né, não um tamanho menor. Para quem não sabe, né, na época da Abril rolavam muitos cortes, né, o texto era enxugado para caber naquele tamanho. Segundo a Panini, não terá cortes então no conteúdo das histórias, mas elas serão readaptadas para adequar ao tamanho. Essa palavra readaptado levou a uma preocupação muito grande para os leitores, porque eu acho que, sinceramente, é só uma questão de tamanho, tá? É a Panini explicando que vai ser redimensionado, tipo a coleção Miles Morales, mas o ponto é que a galera já lembra do formatinho e já dá aí um certo pavor no público. E essa semana, o nosso herói, pelo menos o meu herói, James Gunn, que vai salvar aí o universo DC, ele postou essa foto no set de filmagens do novo filme do Homem de Aço, com vários criadores aí marcantes para esse personagem. Aí tu tem o Frank Quitely, Dan Jurgens, caras realmente muito importantes. Eu sinceramente gostaria de entender o que o Scott Snyder tá fazendo aí no meio, mas ok. O que o Jim Lee tá fazendo aí, porque o Superman pela manhã é chato pra caramba, mas ok. A dúvida dos leitores não é quem está na foto, é quem não está. Que se vocês observarem, não tem um cara chamado Grant Morrison. Até porque em vários momentos a divulgação desse filme usou essa imagem como referência, que é o All-Star Superman, mas só tem ali o Frank Quitely, né? Cadê o roteirista? Então, outra falta muito sentida pela galera foi John Byrne. Ele tem tanto peso quanto qualquer um que está naquela foto. Vocês devem lembrar que ele foi o cara que cuidou do Homem de Aço no reboot da DC pós-crise. E aí eu pergunto o seguinte,
Ok, a gente não sabe muito bem o que está acontecendo, né? De repente, agenda, ou o James Gunn só chamou os brother dele, mas algo que me chama a atenção é o seguinte. Eu não lembro do Kevin Feige postar uma foto com a galera dos gibi, tá? Eu posso estar errado, mas geralmente eu ouço mais falar do Kevin Feige para meter a mão no universo Marvel, transforma a Kamala Khan ali em mutante, e eu não vejo tanto essa valorização dos quadrinhos do lado da Marvel. Então, palmas aí pro James Gunn, sou fã, tá? Sou fã. E ainda falando sobre o novo filme do Super-Homem, que estreia em julho de 2025, eu mal posso esperar. Bom, a primeira imagem foi divulgada, né? A primeira imagem que mostra o uniforme como um todo. E os leitores, eles observaram lá no fundo, vocês estão notando uma bola de energia esquisita? Então, aparentemente, pode ser o Solaris, o Sol Tirano, que é uma criação do Grant Morrison no DC 1 milhão e que mais tarde apareceu no Grandezaço Superman, que aí corrobora lá com aquela ideia, né, da outra imagem sendo usada como referência, né, a capa do quadrinho. Importante. Antes de continuar, deixa eu mandar um abraço para meus queridos amigos da Chumbrega Press, uma editora que está vindo aí com tudo no mercado de quadrinhos. Eles me ajudaram a montar a pauta desse programinha. Ok, vamos lá. Todo mundo conhece o DC Comics Style Guide. Isso aqui é histórico. Vocês estão percebendo que nessa imagem é tipo um fichário? Sim, esse item ele era dado, e talvez seja dado até hoje, como referência para os desenhistas fazerem o que seria o clássico, né, o perfil clássico dos heróis da DC Comics. Aqui o mais importante, a lombada, tá? Ela era assim, e aqui uma imagem interna. Bom, esses conceitos eles foram feitos por um desenhista argentino, né, um lendário José Garcia Lopes, e até então, tu não tinha como ter acesso a esse guia, pois então, em agosto, a editora Standards Manual vai lançar, ela vai escanear esse fichário e vai publicar lá fora. Pô, e é legal, né? Nós brasileiros podemos adquirir, porque a princípio o texto não é tão importante, né? A graça é ver os conceitos do Garcia Lopes. Pô, todo mundo aí do outro lado provavelmente já viu uma camiseta, uma lancheira, uma cueca, sei lá, com os designs clássicos aí dos personagens da DC. E ainda falando de documentos clássicos dos quadrinhos, finalmente teremos o livro A Sedução do Inocente, do Frederick Werthmann, publicado no Brasil. Vocês têm noção do tamanho disso? Para quem não está sabendo, essa publicação é conhecida por falir editoras norte-americanas. O Frederick, para quem não conhece, foi um psiquiatra que dizia que os quadrinhos eles estavam causando uma onda de delinquência juvenil nos Estados Unidos. E alguns textos eles já foram publicados no Brasil, né? Textos que fazem parte desse livro, mas nunca na íntegra. E agora a editora que vai publicar por aqui é a Noir. A tradução é do Nobu Shinen, que é um pesquisador de quadrinhos muito importante, e a preparação de texto e as notas são do famosíssimo querido J.P. Martins. E vocês lembram que o J, ele acabou ficando conhecido nos formatinhos da Abril por subtrair coisas, né? Aqui não. Aqui, em vez de cortar, ele vai adicionar mais de 700 anotações, né? Porque um livro assim ele tem que ser publicado com o devido contexto. Então o JP ele vai colocar 700 notas que vão virar um livro separado que também vai ser lançado pela Noir. E segundo a editora, o Catarse ele começa em junho e os livros vão ser enviados em agosto. Detalhe importante é que há alguns anos se descobriu, inclusive, que os dados utilizados pelo Frederick para fazer o livro e produzir, né, a tese, na verdade foram manipulados. Então tomara que isso esteja nas notas da edição da Noir. E esse aqui é um projeto gráfico, tá? Um possível projeto gráfico que eu acharia bem legal, tá? Se fosse lançado assim, da Sedução do Inocente. E recentemente, o presidente da Marvel, Dan Buckley, deu uma entrevista para o site ICV2, que é um site sobre mercado editorial norte-americano, e ele falou, assim, é uma longa entrevista, né? Ele fala de vários e vários pontos, mas eu quero puxar uma pauta que eu acho que é bem importante, que é discutida aqui, que são as minisséries da Marvel em 4 edições. Vocês devem lembrar que tem algumas semanas aqui no canal eu comentei sobre o cancelamento prematuro da revista mensal do Justiceiro. Foi anunciado inicialmente como uma série regular, né, um ongoing, e em 4 edições, ok, acabou. Isso, lógico, que fortaleceu narrativas, né, do tipo, pô, mas esse Justiceiro não funciona, ninguém quer, etc, que fracasso. Que sinceramente eu concordo, tá? só para constar. Mas o ponto principal é que esses cancelamentos prematuros não dão confiança para o leitor seguir acompanhando. E isso, de certa forma, tem um reflexo no Brasil. Porque muitas vezes a Marvel, para lançar uma revista, ela vai reiniciando a numeração o tempo todo. Então, sei lá, a Gata Negra.
Aqui no Brasil chegou a sair uma Gata Negra de Ferro. Aí tu, como leitor, acha que é uma série nova, né, um novo início, uma nova fase, e de repente é parte de uma outra série que aí tiveram que reiniciar a numeração, sabe? Vai bagunçando a cabeça do leitor aos poucos. Isso aconteceu também com a Corporação Vingadores. Percebam que essa publicação é do Al Ewing, o cara do Immortal Hulk. Tipo, e a Marvel deu 5 edições de chance para ele lançar a história. Sabe? Não dá tempo de desenvolver nada, basicamente. Mas é isso, a promessa agora é que os quadrinhos vão passar a ter 10 edições no mínimo antes de serem cancelados, né? Claro, descontando as minisséries de 6 edições, que às vezes chega a ser um padrão. Mas chega desse negócio de 4 revistas, né? Até pra gente é ruim isso. E para terminar, temos os lançamentos da semana. Eu tomei um grande susto. Vocês sabem que o Érico Assis, né, querido amigo jornalista, ele faz a redação desse programa junto comigo, e ele mandou os lançamentos, né? Vini, essa semana vai sair isso, o que a gente fala no canal? Aí eu comentei, vamos falar do Vampiro Americano, né? E eu descobri, lendo a pauta, que esse encadernado de luxo que a Panini vai publicar é o final do Vampiro Americano. Ou seja, eu que colecionei na época a revista, né, a capa cartão, né, e tudo, né, como saiu originalmente no Brasil, eu não tenho o final. Sim, eu sei, eu deveria ter lido, né, para saber, mas o ponto é que eu parei num momento do Vampiro Americano que me dava margem para parar e continuar depois. E eu achei que eu tinha tudo na coleção. E eu descobri que o 1976, na verdade, é o verdadeiro final dessa série do Rafael Albuquerque com o Scott Snyder. Esse quadrinho ele foi bem icônico, tanto para o Albuquerque quanto para o Snyder, porque catapultou eles, né? Teve até o próprio Stephen King escrevia o primeiro arco, venceu Eisner. Eu acho que a série foi se perdendo com o tempo, né? Até por isso que eu não continuei lendo. Mas é um começo muito, muito bom. E tu aí que achava que tinha completado a biblioteca Junji Ito, achou errado. Angústia, então, sai essa semana pela JBC. E esse novo volume é uma coleção de histórias escrita por... Vamos lá que vai ser difícil. Hirokukatsu Kihara, que é um cara especialista em juntar histórias sobrenaturais do Japão, né? São histórias reais, entre aspas, né? São 10 contos ilustrados pelo Junji Ito e eu vou te falar que me chamou a atenção, né? Eu pretendo dar uma lida. E a gente termina falando de Hellblazer. Para quem não está sabendo, a Panini está republicando as 300 edições ali do período do John Constantine na Vertigo em encadernados de luxo. Né? Junta tanto a revista mensal quanto os spin-offs e tudo. É uma bela forma de tu acompanhar bonitinho tudo que saiu, né, em ordem inclusive, desse personagem não muito querido por seus amigos. Então, esse especificamente o volume 6 já tem do começo para o meio da fase Garfienes, né? Para quem não sabe, é a fase mais aclamada de todas. Até o volume 5 tem o Hábitos Perigosos, né? Que é o arco de estreia, que gerou um filme. O detalhe é que nesse encadernado temos o nascimento da parceria Steve Dillon e Garfienes. Os caras que mais para frente vão fazer Preacher, Justiceiro também, né? O Bem-vindo de Walter Frank. O próprio Garfienes, numa entrevista recente, ele chegou a dizer que ele só pegou o jeito de escrever o Constantine quando chegou o Steve Dillon. E a dúvida é uma só, né? O que ocupa mais espaço na tua estante? Constantine, né? A coleção de luxo do Hellblazer ou Junji Ito? Então era isso, foi muito bom ter vocês por aqui, tá? Muito obrigado pela audiência. Quero reforçar, aproveitar o final do programa, os pics da galera dos quadrinhos que estão passando por um perrengue nessa situação do Rio Grande do Sul. Tá? Quem puder ajudar, muito, muito obrigado. E aguardem que quinta-feira, aqui no canal, vem algo muito grande. Tá? A gente vai fazer uma iniciativa bem bacana para ajudar aí, né, o meu estado. Tá bom? Muito obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau.